Pai, nós te damos graças nessa noite. Obrigada, Pai, pela tua palavra, obrigada pelo teu amor. Nós nos rendemos a ti, nos rendemos a ti, nos rendemos à tua unção, à tua influência neste lugar. Declaramos, Pai, que nós somos os teus filhos e estamos reunidos neste lugar para sermos apacentados pela tua palavra, sermos exortados por ela, sermos animados, confrontados pela tua palavra. Te damos graças, Pai, por uma noite poderosa em que o Senhor tem liberdade de falar com cada um de nós. Nos rendemos a ti e te damos graças em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, louvor. Boa noite a todos, podem sentar. Glória a Deus. Deus é muito bom. Para quem não me conhece, eu me chamo Ímina e é um prazer estar aqui com você essa noite. Nós estamos durante esses dias estudando sobre fé. Durante esse mês a gente está falando sobre fé, a fé do tipo de Deus, entendendo como a fé funciona, entendendo o que é a fé. E tem algo muito interessante que nós aprendemos quando nós fazemos o rema, é a diferença entre assentimento mental e fé. O assentimento mental é quando aquilo que nós conhecemos de Deus, aquilo que nós ouvimos falar, está apenas no nível da nossa mente, do nosso intelecto. Mas o nosso intelecto, ele não produz resultados. Mas quando nós cremos na fé, a fé do tipo de Deus, a fé que crê no que Deus fala. Porque nós podemos acreditar em algumas coisas e achar que nós estamos em fé, mas muitas vezes nós temos apenas um assentimento mental a respeito daquele assunto. Por exemplo, se nós passarmos aqui na rua e perguntarmos para qualquer pessoa o que está escrito no Salmo 23, ou para ela citar algum texto bíblico, ela vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, às vezes, está vivendo mendigando, às vezes está vivendo em escassez, em pobreza, em doença, em miséria. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é um assentimento mental que está apenas na mente da pessoa. Mas quando nós ouvimos isso, quando isso desce, não fica simplesmente na nossa mente, mas desce para o nosso espírito, desce para o nosso coração, e isso se torna uma verdade consolidada em nós, impregnada em nós, isso passa a ser fé. A fé do tipo de Deus. E aí, então, nós falamos o que a palavra de Deus fala com convicção. E aí nós vamos falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E isso não diz respeito apenas da entonação da voz. Não diz respeito apenas se nós falamos alto, se nós falamos baixo. Não tem nada a ver. Tem a ver com a convicção do coração. Porque quando isso é verdade em nós, quando nós falamos com poder. E aí então, isso vira algo prático na nossa vida. Quando nós estivermos passando por algum momento de dificuldade, de escassez, e todos nós passamos, quando nós passarmos por alguma circunstância, nós vamos poder dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus não se torna um pastor distante, escrito num texto distante, mas Ele se torna o meu pastor. E a fé, ela precisa ser pessoal. A fé é algo como carteirinha de convênio, pessoal e intransferível. A fé que nós temos para nós mesmos diante de Deus. Nós não podemos, claro que a gente pode orar uns pelos outros e a nossa fé tocar a vida do outro, isso tudo bem. Mas no final das contas, a nossa fé em falar e em crer naquilo que Deus disse a nosso respeito é que vai determinar se nós andamos em fé ou se nós apenas andamos em assentimento mental. Se é apenas um conceito na nossa mente. É claro que primeiro nós ouvimos e primeiro chega na nossa mente, mas à medida que nós meditamos, à medida que nós vamos ruminando, nós vamos extraindo todos os nutrientes da palavra, até que isso desça no nosso espírito, até que isso faça parte de todo o nosso organismo, até que isso faça parte de todo o nosso ser, e aí nós vamos poder viver isso. É como uma vaca que vai ruminando, ela pega lá o capim, ela come o capim e ela vai mastigando, ela engole, depois ela volta e ela tem todo um processo de ruminar para continuar extraindo os nutrientes. Então, a palavra de Deus, a gente pode ler 50 milhões de vezes, ainda vai ter nutriente para a gente extrair.
Porque o conhecimento da palavra de Deus é inesgotável. Não existe ninguém que saiba tudo. Porque existe sempre algo que o Senhor quer nos revelar. Não que existam revelações novas e a gente esteja buscando revelações novas, mas é porque a palavra de Deus vai se revelando para cada um de nós de maneira progressiva. E isso é tão maravilhoso, porque às vezes coisas que nós ouvimos há um tempo atrás não fazia tanto sentido, mas à medida que nós já temos alguma base, isso nós ouvimos de novo e isso vira uma verdade poderosa em nosso coração. E isso vai impactar os nossos relacionamentos, vai impactar as circunstâncias que nós passamos no nosso dia a dia, a maneira que nós enfrentamos as adversidades, a maneira que nós celebramos as conquistas também. Porque não é só para desgraça que a fé funciona, não. A fé também funciona para coisa boa. Porque Deus é um Deus de festa, Deus é um Deus de celebração. Quando a gente lê a palavra, a gente vê festa do início ao fim, Deus celebrando. Então a fé, muitas pessoas pensam que precisam de fé só para enfrentar a adversidade. Não, a fé é para tudo, é para o bom e para o ruim. A fé também é para celebrar. Principalmente no meio da adversidade, você precisa ter fé para celebrar a sua vitória quando você não está vendo vitória ainda. E foi isso que Abacuque disse: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O que é exultar? Exultar é se expressar com alegria extrema. Isso é exultação. E só se expressa com alegria extrema quando a vaca não está dando leite, quando o curral não tem gado, quando não tem nada funcionando. Quem tem convicção naquilo que Deus disse. Porque se é apenas um assentimento mental, você não vai celebrar no meio da adversidade. Nós precisamos entender que existe um poder. Sabe, teve uma vez que eu estava conversando com uma tia minha, e ela falando, e ela falou assim: as pessoas precisam ter fé. Pode ser qualquer tipo de fé, tem que acreditar em alguma coisa. Mas sabe que não adianta acreditar em alguma coisa? Não adianta eu acreditar que esse violão vai me dar vitória. Não, eu creio, porque esse violão, ele foi forjado de uma maneira tal, e eu começo a idolatrar o violão, achando que o violão vai resolver o problema da minha vida. Não, mas eu tenho fé nesse violão. Eu tenho fé na coisa errada. Não adianta a gente ter a fé certa na coisa errada. A nossa fé precisa estar firmada no Senhor e na palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Porque a minha fé não pode estar baseada em pessoas, em coisas. A minha fé precisa estar baseada na palavra de Deus, porque Deus falou, aí então eu acredito. Por quê? Porque Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele fala. Deus não está brincando de esconde-esconde conosco, Deus não está nos enganando em nada. Tudo que Ele falou, Ele tinha a pretensão de cumprir nas nossas vidas. Ele não falou para nos enganar, para nos chamar a atenção e depois nos deixar à deriva. Não, Ele tinha certeza que Ele tinha intenção de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E outra coisa, a nossa fé não pode estar baseada na nossa fé. Como assim? Eu tenho fé. A minha fé me garante a vitória. A minha fé em quê? A minha fé em Deus, ou seja, firmada em Deus, me garante a vitória. Mas o que garante a vitória não é a minha fé. Estão entendendo? Por quê? Porque se a minha fé estiver no violão, vai me garantir vitória? Não. A minha fé só vai garantir a vitória se ela estiver fundamentada, firmada na palavra de Deus. Por isso que é tão importante nós aprendermos a palavra. E, infelizmente, nós vivemos numa geração que tem preguiça de ler, que tem preguiça de estudar, que tem preguiça de meditar, que quer tudo rápido. Mas nós precisamos ser pessoas que leem, que estudam, que meditam, que param para pensar naquilo que está sendo falado, que querem entender as verdades da palavra de Deus que estão aqui. Não adianta a gente viver uma vida negligente e querer ter uma fé forte. Não tem como. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, crer que ela é poderosa para fazer tudo aquilo que nós precisamos.
Não aquilo que nós queremos, porque muitas vezes a fé não vai nos dar só aquilo que a gente quer. Sabe que às vezes se prega um evangelho muito light, um evangelho muito moldado às necessidades da pessoa. Decida o que você quer, creia e Deus vai te dar, como se Deus fosse um servo e nós fôssemos os senhores. Não. O verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está baseado, fundamentado na vontade de Deus e não na vontade dos homens. Porque se a nossa vontade não estiver baseada na vontade de Deus, aí é só conversa fiada. Lembrei de um texto em João, por favor, abra lá, João 15, versículo 7. É muito bom pregar por inspiração, porque vai vir nos trem quentinho, comida é fresca, não tem congelamento no céu, não tem freezer. João 15, versículo 7, diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Aí você pensa, mas você disse que não adianta eu pedir só o que eu quiser? Aqui está falando que se eu pedir o que eu quiser, vai ser feito. Mas olha o que vem antes. Vem antes dizendo que se nós permanecermos nele e nas palavras dele. Aí então, se de fato nós estivermos firmes nele e na palavra dele, baseado nele, aí então nós vamos pedir o que nós quisermos e aí então nos será feito. Porque se aquilo que a gente quiser não estiver baseado naquilo que Deus disse, você pode ficar roxo de querer. Pode espremer, não, mas eu estou em fé. Não adianta você se espremer de fé. Fé não é esforço. Fé é fé. Se você está espremendo para andar em fé, você ainda não está em fé. Se você está fazendo um esforço enorme, você ainda não está crendo naquilo que a palavra de Deus diz. Porque quando nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz, a nossa força não vai estar em crer, vai estar em ter a convicção daquilo que Deus já disse a respeito da palavra dele, e não na minha força. Não é a minha força que vai fazer as coisas acontecerem, mas é a convicção naquilo que Deus disse. Pode até parecer que é tudo a mesma coisa, mas não é. Sabe que enquanto nós estamos falando, eu creio que o Espírito Santo está pregando para você. Porque eu acho muito interessante quando a gente se reúne, porque existem várias pregações aqui ao mesmo tempo. Eu estou falando, mas Deus está falando com você e traduzindo na sua realidade o que você precisa. Porque a mesma palavra que é ministrada, para um é consolo, para outra é exortação, para outra é confrontação. Porque cada um de nós está num estágio, cada um de nós está num estágio da vida, numa estação da vida, num estágio da fé. Mas quando nós vamos olhando para a palavra, ela vai falando conosco e Deus nos encontra no nível de fé que nós estamos. Às vezes as pessoas pensam assim, não, eu preciso crescer muito para conseguir andar em fé. Não, você vai andar na fé que você já tem. E à medida que você anda na fé que você já tem e no conhecimento que você já tem, mais conhecimento vai chegando, mais fé vai chegando. E isso é algo que vai acontecendo de maneira progressiva e natural. Existe um esforço, sim, da nossa parte. Qual é? De mortificar a carne e ler a palavra, estudar a palavra, andar com pessoas que creem na palavra, nos congregar. Isso exige um esforço de cada um de nós. Mas não é a força que nós fazemos que vai determinar se nós vamos ter vitória ou não. Amém. Não baseie a sua fé na sua fé. Baseie a sua fé em quem Deus é. Amém. Porque quando nós baseamos a nossa fé em nós mesmos, nós sempre ficaremos frustrados. E sempre estaremos numa posição de julgar os outros. Alguém passa por uma circunstância difícil e eu digo, não recebeu vitória porque não tinha fé. E você lá tem um medidor de fé, por acaso? Não, fulano não recebeu porque não crê. E você, que cálculo é esse que você está fazendo, que você está sabendo a fé dos outros? Se nem a sua está conseguindo medir.
Então, nós não estamos na posição de juízes para ficar julgando a fé. Não, qual o nível da sua fé? Que tanto... Não, gente, por favor. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Nós precisamos nos exortar mutuamente, nos fortalecer mutuamente, ajudar mutuamente, um animando o outro mutuamente. Não é ficar julgando o outro, se o outro está na fé, se o outro... Não! A fé que tem para ti mesmo, diante de Deus. Nós precisamos examinar a nossa fé. Vá comigo em 2 Coríntios 13. Aleluia. Obrigado, Pai, estamos crescendo. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios 13, 5. Vamos ler do 4. Diz assim: porque de fato foi crucificado, falando de Cristo, obviamente, foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Não é para a gente examinar o vizinho, não é para a gente examinar o irmão, não. Examinai-vos a vós mesmos. Se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, para que simplesmente pareçamos aprovados. Tem gente que parece aprovado, mas só Deus sabe se ele está aprovado ou não. E graças a Deus que não cabe a nós julgar e definir se a pessoa está aprovada ou não. Aprovados. Mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então aqui Paulo está trazendo uma exortação para esse povo e vai dizendo, olha, vocês precisam entender que quando vocês estão na carne e por causa disso, vocês têm uma fraqueza em Cristo, como ele disse aqui no versículo 4, Nós também somos fracos nele. Mas Cristo, ele foi morto em fraqueza, mas ele foi ressuscitado em força. Então, nós precisamos ter esse cuidado de nos examinar, cada um de nós, e perceber se nós estamos na fé ou não. É claro que nenhum de nós vai dar nota 100 para a fé, porque se a gente der nota 100 para a nossa fé, a gente está com algum problema de autoavaliação. Qualquer pessoa de bom senso e sincera vai dizer, eu ainda preciso crescer, tem muito espaço para crescer. Tem muito espaço para melhorar. Então, nós vamos olhando para a palavra e vamos dizer, Senhor, eu preciso crescer na palavra, eu preciso avançar no conhecimento da palavra. E vá comigo agora em 1 Tessalonicenses 3, 5. Eu vou ler ali, porque eu não achei, não. Diz assim, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Aqui Paulo estava distante desse povo, estava passando por circunstâncias difíceis, estava preso. E aí ele enviou essa carta dizendo, olha, eu estou enviando essa carta para vocês e quero continuar para perguntar como anda o estado da fé de vocês. Qual é o nível de fé que vocês estão? E aí Paulo pergunta, temendo que o tentador vos provasse e fosse em vão tudo aquilo que eu fiz por vocês quando eu passei aí quando vocês estavam. Sabe que existe uma responsabilidade pessoal. E isso eu não estou falando para trazer peso para nenhum de nós, porque eu também estou no mesmo barco, nós estamos aqui na mesma situação. Cada um de nós tem uma responsabilidade de se autoexaminar, de se autoavaliar e de reconhecer que precisa crescer em fé.
E aí, como nós crescemos em fé? Ouvindo a palavra de Deus, congregando, salmodiando, conversando com pessoas que têm fé também, nos reunindo como corpo de Cristo. Nós precisamos entender que há uma responsabilidade intransferível. Não há nada que a gente possa fazer que a gente fique deitado e injete fé em nós. Não, mas quando nós estamos aqui, quando nós nos sentamos, quando nós ouvimos ministrações de pessoas que falam a palavra de Deus, fé é injetada em nós. A fé nem sempre vai ser algo passivo. A fé é algo ativo. Eu vou e busco, é minha responsabilidade. Esse esforço de buscar a fé, mas a força de andar em fé está em crer naquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Vai comigo, por favor, em Romanos, no capítulo 4. Romanos 4 fala a história de Abraão. E é muito interessante, porque Abraão, ainda na antiga aliança, ele foi justificado mediante a fé. Deus chamou Abraão, falou com Abraão e disse: olha, Abraão, em ti serão benditas, abençoadas todas as nações da terra. E Deus fez com Abraão, falou para ele fazer a circuncisão. Abraão circuncidou-se e ali foi uma aliança de sangue que Deus fez com o homem, estabelecendo uma nova geração que viria depois de Abraão. E sabe que Abraão creu naquilo antes de obter a promessa. Porque quando Deus falou para Abraão que ele seria pai de muitas nações, ele não tinha nenhum filho ainda. E a mulher dele, que era Sara, já era idosa também e não tinha filhos. Sabe que muitas vezes Deus vai nos chamar e vai falar: olha, você é curado e você ainda está doente. Olha, você é próspero, mas você ainda está com a conta negativa lá no banco. Mas nós precisamos entender que Deus é aquele que já foi lá no futuro. E quando Ele fala que eu sou próspera, eu não dependo de olhar o meu saldo bancário para acreditar que eu sou próspera. Por quê? Porque a palavra de Deus vale mais do que o extrato do meu banco. Glória a Deus e aleluia. E é isso que é o sacrifício da fé. É você crer naquilo que você ainda não está vendo. Porque se você está vendo, você não precisa de fé para acreditar, você só vê. A fé, ela nos desafia a ver além da realidade. E aí, esse texto vai falando sobre Abraão, e fala que isso foi imputado a ele, né, creditado como justiça. E no versículo 13 diz assim: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Por quê? Porque quando Deus falou com Abraão, ainda não tinha lei. A lei veio muito depois, quando Deus deu a lei para Moisés. Nessa época que Deus falou com Abraão, ainda não tinha lei. Então, Abraão não podia se basear naquilo que a lei falava para ele ser justificado. Ele foi justificado pela fé. Por quê? Porque ele creu naquilo que Deus disse. Ainda que não tivesse nada sólido, além da própria palavra de Deus, para ele se basear. E aí diz assim: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós. O que isso quer dizer? Abraão foi o primeiro a andar em fé. E ele representa cada um de nós também. Por quê? Porque ele andou em fé. E nós todos hoje somos convocados a andar em fé. A fé naquilo que Jesus fez por nós, de ter morrido em nosso lugar. E aí no versículo 17 diz, né, Deus falando com Abraão, diz assim: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência.
e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Amém? Então aqui nós vemos um resumo do que aconteceu. Deus falou para Abraão que ele ia ser pai de muitas nações, embora ele fosse idoso, a esposa dele também fosse idoso, e não tivesse expectativa ali, naturalmente, de ter um filho. Mas o corpo deles estava amortecido por causa da idade. Mas é interessante porque no versículo 17, ele diz assim, Deus, ele chama a existência as coisas que não existem como se elas já fossem. Sabe que quando a terra estava sem forma e vazia, Deus não ficou lá espremendo, fazendo força para as coisas acontecerem. E é isso que eu falo, que não é a nossa força. Não, é falar, é crer. Deus falou, haja luz, e houve luz. Deus não ficou se espremendo para dar luz. Ele falou. Por quê? Porque dentro dele já tinha a imagem daquilo que ele queria. Isso mesmo, amém. Haja luz e houve luz. Mandou organizar as coisas e as coisas foram se organizando. Porque ele trouxe à existência aquilo que não existia ainda, mas dentro dele já existia. Então a palavra de Deus em nós, quando aprendida, quando não é um assentimento mental, como eu disse no começo, mas quando ela é verdade em nosso coração, ela gera dentro de nós uma verdade. Não é uma experiência mental, é uma convicção espiritual. E quando nós falamos do ponto de vista de quem já crê, de quem já recebeu aquilo que fala. A fé, como diz em Hebreus no capítulo 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção das coisas que ainda não se veem. Porque nós ainda não vemos, mas se nós cremos por dentro, isso já é verdade. Isso é andar em fé. É saber que por fora ainda não está acontecendo, mas por dentro já é. E quando eu sei que por dentro já é, eu não preciso fazer força. Eu preciso andar no nível daquilo que eu já sei por dentro que é. E aí, no versículo 19, diz que Abraão esperando contra a esperança. Tem uma versão que diz assim, ao contrário do que se podia acreditar. Por quê? Porque o corpo dele e o corpo de Sara já estavam amortecidos e naturalmente não tinha expectativa de ter um filho. Eles dependiam de um milagre, eles dependiam do sobrenatural. Muitas vezes nós vamos fazer aquilo que cabe a nós fazer. Aquilo que naturalmente era necessário fazer. Por exemplo, eles precisavam namorar para poder ter filhos. Isso era o natural que eles precisavam fazer, fisicamente falando. Mas espiritualmente existia algo sobre o natural que eles não podiam fazer. Então, o que cabe a nós fazer? Estudar a palavra, congregar, andar em fé, conhecer pessoas, orar. Isso cabe a nós, isso é o natural. Mas existe algo que está sobre o natural. E o sobrenatural, quem vai fazer é Deus e não você. E às vezes a gente está se espremendo todinho para fazer o sobrenatural. Vai ficar roxo de espremer. Agora, o que cabe a nós fazer? Aquilo que é da nossa parte fazer, o que é natural. Tendo convicção de que aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Ou seja, fazer o sobrenatural acontecer. Amém. E aí, ao contrário do que se podia esperar, ter esperança, ele creu. Por quê? Porque ele tinha convicção naquilo que Deus tinha falado, que ele ia ser pai de muitas nações. E é tão interessante, porque quando Deus falou com Abraão, ele disse, olha Abraão, a sua descendência vai ser tão numerosa, como as areias, como esses grãos de areia. Ele estava no deserto. Então, olha, esse grão de areia, olha aqui. Imagina o tanto de grão de areia que tem no deserto. Você não consegue contar. E era isso que Deus estava querendo que Abraão entendesse. Abraão, é algo que você não pode entender com a sua mente natural. Você não vai conseguir contar, Abraão. E aí disse, olha as estrelas. Olha para as estrelas. É desse tanto aqui, ó, assim vai ser a sua descendência.
Então, quando Abraão tinha algum tipo de dúvida, sabe que dúvida pode chegar no coração de qualquer um de nós? Que a gente é gente? E sabe que Abraão podia sair na porta da tenda dele. Se tivesse de dia, ele ia olhar para o chão e lembrar. Deus falou que a minha descendência ia ser como essas areias, como esses grãos de areia. Se a dúvida chegasse e batesse na porta dele de noite, ele também tinha para onde olhar, ele olhava para o céu. Deus falou que a minha descendência vai ser como esse tanto de estrela aqui. Sabe que Deus sempre vai trazer à nossa memória aquilo que pode nos trazer esperança para avivar a nossa fé. E sabe que Abraão não tinha a palavra escrita, mas nós temos. Então, se chegar uma enfermidade, eu posso lembrar Isaías 53. Verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas dores, e vou lembrando, e vou lembrando. Agora, se eu não coloco para dentro, como que eu vou olhar para as estrelas, gente? Olha, é glória. Não, é papel mesmo. Se eu não tenho palavra dentro de mim, eu vou lembrar de quê? Abraão não tinha palavra, Deus providenciou um meio para ele. Providenciou areia e providenciou estrela para ele se lembrar. Mas eu e você, nós podemos sim olhar para coisas naturais, porque a Bíblia diz que a natureza revela a glória de Deus. Tudo bem, mas não substitui o conhecimento da palavra. Porque a palavra de Deus é o que Deus pensa a respeito dos assuntos. A palavra de Deus é o que Deus disse a respeito de cada assunto. Então, quando eu tiver dúvida no meu coração, eu posso ler a palavra e pensar, o que Deus fala sobre casamento destruído? Eu vou procurar esse assunto, porque o meu casamento não está bom, então eu vou procurar o que a palavra de Deus diz para o meu casamento ser restaurado. O que Deus diz sobre cura divina? Eu vou estudar o que Deus diz a respeito de cura divina, porque eu estou precisando de relembrar o que Deus já disse a esse respeito, para que se manifeste aquilo que já é. E aí, no versículo 20 diz assim que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu dando glórias a Deus. E sabe que a gente se fortalece dando glórias a Deus? Não é a gente ficar igual um peru de manhã, de tarde, de noite, glória, não. Porque às vezes você pode estar dando glória por fora, mas por dentro a dúvida está lá desse tamanhozão. A gente se fortalece tendo convicção de que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Ele não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé. Ele se fortaleceu dando glórias a Deus, estando certíssimo, estando convicto de que fiel era aquele que prometeu. Então nós precisamos conhecer o caráter do nosso Pai. Amém. Se você conhece o caráter de uma pessoa e ela te promete algo, você fica tranquilo. Se você está devendo 5 mil reais, você tem que pagar uma conta amanhã. E você fala com o Renato, ô glória. Eita, glória. E o Renato diz assim, Ímina, fique tranquila, que quando eu sair daqui da igreja, eu vou fazer um pix para sua conta de 5 mil reais e você vai pagar o seu boleto sossegado. Eu conheço o caráter do Renato. Mesmo nem tendo tanta convivência, eu conheço. Se ele falou que vai fazer um pix de 5 mil, já vou celebrar. Já vou ficar aliviada. Já vou sentir o alívio de que a minha conta está paga. Mesmo que ele ainda não tenha feito pix. Mas eu estou confiando na palavra dele, porque ele é um homem de palavra. Então eu já penso, ufa, menos uma. Eu já celebro, eu já fico feliz, já fico aliviada, já fico tranquila. Por quê? Porque o Renato vai cumprir a palavra que ele fez. Por isso que é tão importante nós conhecermos o caráter do nosso Pai. Porque se eu posso confiar na palavra do Renato, por que eu não posso confiar na palavra de Deus? O Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas, que disse coisas maravilhosas ao meu respeito. Por que quando Ele diz que eu sou curada, eu ainda não estou aliviada? Por que quando Ele diz que eu sou próspera, eu ainda não sinto alívio? Porque eu ainda não estou acreditando direito no caráter dEle. Isso não quer dizer que eu não tenha fé. Isso quer dizer que eu ainda preciso crescer em fé para, de fato, acreditar com consciência, com convicção, como eu disse aqui, que ele estando certíssimo, ele estando convicto de que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la.
Então nós precisamos conhecer o caráter de Deus para ter a confiança necessária. E a nossa fé precisa estar baseada no caráter de Deus. Porque se a nossa fé estiver baseada em nós, não tem esperança. Se a minha fé estiver baseada na minha fé, não tem esperança. Mas se a minha fé estiver baseada no caráter de Deus, de que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu, aí então eu posso sentir alívio. Aí então eu não preciso ficar fazendo força, espremendo para andar em fé. Estão me entendendo? Quer dizer que eu ando em fé e tenho uma vida leve? Não. Ser leve não quer dizer ser leviano. Ser leve não quer dizer levar uma vida de qualquer jeito e sair gastando porque eu sei que Deus vai me suprir as minhas necessidades. Isso é leviandade, isso é falta de caráter. Mas quando nós andamos na fé do tipo de Deus, nós manifestamos ao mundo o amor de Deus, o caráter de Deus e a bondade de Deus. Porque é algo que existe de mais poderoso, é nós conectarmos aqueles que estão perdidos com o amor de Deus, assim como nós fomos conectados a Ele. Porque nós cremos que Ele vem, que Ele virá, que Ele vai nos buscar. Então nós precisamos andar e viver os nossos dias, sabendo que Ele vai voltar. E que existe algo poderoso que nós podemos e que nós precisamos fazer todos os dias das nossas vidas. Nós não podemos cruzar os nossos braços diante das situações, ficar paralisados diante das circunstâncias, achando que nós somos incapazes, achando que nós não fazemos a diferença onde nós estamos. Não! Precisa crescer dentro de cada um de nós uma indignação santa para mudar a circunstância onde nós estamos. Eu lembrei de uma situação que eu passei. Eu fui pregar no presídio lá no Gama, no presídio feminino do Gama, e aí estava lá fora esperando para entrar, né? Entreguei meus documentos, estava esperando. E aí quando eu estava, tinha uma grade aqui para eu entrar, e aqui do lado tinha um pé de jaca. Eu olhei para essa jaqueira, e a jaqueira tinha uma sacola amarrada ao redor dela, que estava começando a estrangular. E os frutos estavam bem murchinhos, bem pequenininhos. Não era jaca pequenininha, era jaca pequenininha e murcha. Me subiu uma indignação tão grande daquele pé de jaca. Eu fui nele, tirei o plásticozinho que estava e declarei, botei as mãos nele e disse: pé de jaca, você vai dar jaca, porque você nasceu para dar jaca. E sabe que o dom da fé em operação, pelo menos na minha vida pessoal, sempre ele vem depois de uma indignação santa, de algo que eu não me conformei de ver aquela situação, que eu me levantei em fé e disse: chega, basta. Sabe que a fé funciona. E aí entrei naquele presídio, dei esse testemunho, falei com as mulheres lá, teve batismo, a gente batizou nesse dia, acho que foi 16 ou foi 17 internas lá, foi maravilhoso, o repré de Jeová, foi bom. E aí passou-se um tempo, uns 3 meses, não sei, a diretora lá do presídio, do Rema lá, me mandou a foto do pé de jaca, carregado de jaca grande. As folhas grandes do pé de jaca. Então, sabe, se a minha fé funciona para fazer um pé de jaca, da jaca direito, gente, funciona para qualquer coisa. Agora, se eu tivesse só olhado, coitadinho desse pé de jaca, tá murcho, eu ia entrar, pregar a palavra, glória a Deus, aleluia, vir embora, e o pé de jaca talvez hoje já tivesse até morrido. Mas sabe que Deus não quer que você fique inerte diante das circunstâncias. Deus não quer que você fique paralisado só admirando a desgraça. Deus quer que você se levante em ousadia. Deus quer que você se levante em fé. Na fé do tipo de Deus que não se conforma com jaca murcha. Na fé do tipo de Deus que não se conforma com miséria. Na fé do tipo de Deus que não se conforma com doença. Na fé do tipo de Deus que não se conforma com escassez. Que você olha uma pessoa passando fome e você não fica, tadinho, está passando fome. Não, você se levanta e você faz alguma coisa. A fé do tipo de Deus nos move. A fé do tipo de Deus faz o olho brilhar.
A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 5, que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Se você não tem fome, você não vai matar a sua fome. Se você não tem sede, você não vai ser descedentado. Mas se você tem fome e sede de justiça, a Bíblia garante que você vai viver. Agora, se você está apático, paralisado diante das circunstâncias, se você está prostrado, deixando a vida te levar, sabe que nós estamos sendo pressionados de todos os lados como cristãos. As coisas estão feias e, infelizmente, naturalmente falando, vão piorar. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar assistindo? Ou nós vamos partir para cima? Ou nós vamos colocar mais Bíblia para dentro, para ter Bíblia para sair? Porque quanto mais palavra tiver dentro de mim, mais isso vai borbulhar e mais vou ter condições de mudar as circunstâncias do lugar onde eu estou. Se eu ficar paralisada diante das circunstâncias, as circunstâncias não vão mudar. E não é porque Deus não queria que elas mudassem. E não é porque Deus não seja poderoso o suficiente para trazer mudança nas circunstâncias. É porque eu fui negligente e não fui um agente de mudanças no meio da circunstância. Deus colocou em cada um de nós poder suficiente para desbaratar exércitos, para destruir as obras de Satanás. Foi isso que Jesus falou lá em João, no capítulo 14, versículo 12. Bote aí, por favor. Olha só, Jesus falando com os discípulos, já nas últimas conversas antes dele morrer. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém. E aí, a gente foi educado, desde criancinha, disseram para nós que a gente não pode mudar nada, que a gente não dá conta, que não, você não consegue mudar o mundo não, você não pode mudar o mundo todo. Mas a circunstância que está debaixo da sua jurisdição, você pode mudar. E não é porque a gente não vai poder mudar tudo, que a gente também não vai mudar nada. Eu não posso mudar tudo, mas o que eu posso mudar? Eu vou começar por onde eu posso. Eu não vou começar a pensar no que eu não posso. Eu vou pensar no que eu posso. E às vezes a gente pensa, nossa, Jesus falou que eu vou fazer as obras que Ele fez e vou fazer outras maiores. Oh, coitadinho de mim, quem sou eu? Você é filho de Deus. Você foi chamado para desfazer as obras do diabo. E o mesmo poder que estava sobre Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, habita em você. E é esse mesmo poder, não é o seu poder, é o poder dele, que opera de maneira eficaz em você. E é por causa disso que nós faremos obras maiores. Por quê? Ele falou, porque eu estou indo para junto do Pai. Porque quando Jesus estava aqui na terra, ele estava fisicamente confinado dentro de um corpo humano, assim como todos nós estamos, presos, né? O nosso espírito, vamos dizer assim, o nosso espírito, que é o nosso eu verdadeiro, está preso dentro do nosso corpo físico. Jesus também estava preso, limitado, dentro do corpo físico dele. Mas quando ele morreu, ele ressuscitou. E a Bíblia diz em João 3,16 que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, quando Jesus veio, ele veio como único, como unigênito. Mas quando ele subiu como primogênito. Ou seja, como primeiro entre muitos irmãos. Então, hoje, não é só Jesus fisicamente. Todos nós estamos incumbidos de fazer aquilo que ele fez. Todos nós temos poder e autoridade para desfazer as obras do diabo. Cada um de nós. Ah, mas eu não estou sentindo. Não é por sentimento, graças a Deus, glória a Deus e aleluia. É por fé. E é por isso que a fé não pode estar baseada naquilo que a gente vê e naquilo que a gente sente. Porque tem hora que a gente está se sentindo bem, tem hora que a gente não está. Tem hora que a gente está se sentindo poderoso, tem hora que a gente não está. Então a fé, ela vai te imunizar para você não depender daquilo que você sente.
Eu não estou me sentindo poderosa, mas eu sei que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em mim. Eu não estou sentindo nada, mas pela fé eu creio que quando eu falo é Deus falando. Eu não estou com vontade de fazer isso, mas pela fé eu sei que Deus é poderoso através da minha vida. Porque Jesus, ele subiu e ele deu autoridade para a igreja que somos nós. Então nós temos essa autoridade. Ele nos outorgou o nome dele. Ele nos deu uma procuração em branco para nós usarmos o nome dele, para desfazermos as obras do diabo. Então nós não podemos ficar parados, porque ele disse que nós vamos fazer obras maiores do que as que ele fez. Por quê? Porque hoje nós somos muitos. Ele era fisicamente um, mas hoje nós somos fisicamente muitos, espalhados por toda a terra. Em todos os lugares, em todas as esferas sociais, em todas as nações da terra. Existe pessoas que creem, pessoas que têm o Espírito de Deus, que têm o Espírito da fé, que podem olhar para a circunstância e se indignar. E sabe, se indignar não é ficar nervosinho, não. Se indignar não é dar chilique. Não é perder a paciência, não. Se indignar é sentir uma ira santa por dentro e dizer, isso não nasceu para ser assim. Deus não criou esse ser humano para viver nessa situação. Eu não me conformo com essa situação. E quando a gente se levanta, a gente não está se levantando contra Deus. A gente está se levantando junto com Deus para desfazer as obras do diabo. Ele é nosso aliado, ele não é o nosso servo. Nós é que somos servos, nós é que somos filhos, nós é que precisamos nos submeter à palavra de Deus e à maneira que Ele estabeleceu para as coisas funcionarem. Então, se Ele diz que nós precisamos andar em fé e crer naquilo que a palavra diz a nosso respeito, então nós precisamos entender que Ele é muito mais inteligente que nós e nós somos inteligentes também o suficiente para seguir as orientações que Ele nos deu. E porque nós seguimos as orientações dEle, nós vamos pedir aquilo que Ele quer, nós vamos fazer aquilo que Ele quer, nós vamos saber que nós recebemos aquilo que nós cremos e então nós vamos triunfar, porque Ele nos chamou para triunfar. E é isso que a Bíblia de Deus diz em 1 João, vá lá por favor, 1 João 5, 14 e 15. Não vou citar não, para vocês não ficarem dizendo que eu sei as coisas. Versículo 14 diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele. O que é confiança? Confiança é fé. Que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha que interessante. Lembra que nós lemos João 15, versículo 7? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele vai fazer. Nós vamos poder pedir o que nós quisermos e vai nos ser feito. E aqui no 14, 15, Ele vai dizendo que essa é a confiança que nós temos. Que se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. E se nós sabemos que Ele nos ouve, nós estamos certos de que nós já recebemos aquilo que nós pedimos. E como que nós vamos saber se nós estamos pedindo alguma coisa de acordo com a vontade de Deus? Se nós conhecermos o caráter de Deus e a vontade de Deus. Porque eu conheço a vontade do meu marido em muitas coisas. Se alguém chegar no meu ouvido e disser assim, olha, Rogério pediu para você ir ali na esquina comprar um cigarro. Eu vou dizer, nunca. Meu marido não ia pedir para eu comprar um cigarro, porque ele não fuma, ele odeia fumo. Ou seja, eu vou saber que não tem nada a ver com a vontade dele. Estão inventando potoca. E aí eu não vou realizar a vontade dele, porque a vontade dele não tem lógica, nem com a vontade dele, nem com a minha. Agora, quando nós pedimos para Deus algo que está de acordo com a vontade dele, Ele nos ouve. Ele tem certeza de que tem a ver com a vontade dele. E aí, então, nós podemos ter certeza de que Ele já resolveu aquilo que nós pedimos para Ele. Sabe que nós precisamos andar em fé, e andar em fé, a fé não é algo místico, sabe? Oh, aleluia. Não, gente, a fé, ela é palpável no sentido de que ela transforma o nosso dia a dia. A maneira com que nós nos comportamos, a maneira com que nós falamos, a maneira com que nós agimos, as coisas que estão ao nosso redor. Vá comigo, por favor, em Hebreus, no capítulo 10.
Hebreus 10, 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Confiança é fé. Ele está dizendo, não abandone a sua confiança. Lembra que lá no início nós falamos a respeito de examinar a nossa fé? Muitas vezes nós vamos desanimando, às vezes por causa de pessoas, às vezes por causa de circunstâncias, às vezes vamos nos desmotivando, mas ele está dizendo, olha, permaneça firme, não abandone a sua confiança. Como foi quando você creu pela primeira vez? Como foi quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Como isso era verdade dentro de você? Como o seu olho brilhava quando você falava a respeito da salvação? Ele está dizendo, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Diga assim comigo, perseverança é uma necessidade. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então ele está falando, olha, não abandone a confiança de vocês. Continue firmes, continuem constantes na fé, continuem crescendo, não abandone a confiança de vocês, sabendo que aquele que disse que vem, ele vai vir sim. Amém. Agora, nesse intervalo entre a primeira vinda, que foi quando ele veio, veio, nasceu, ressuscitou, ele prometeu para nós que ele vai vir nos buscar. Então, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, é o tempo que nós estamos vivendo aqui na terra agora. Então, entre a primeira vinda e a segunda vinda, ele está dizendo que nós temos necessidade de perseverança. Ele vai vir, mas enquanto ele não vem, ele já nos disse como que nós devemos viver. O justo viverá pela fé. Então, andar pela fé não é algo opcional. Não, eu não quero andar em fé. Então não vai ter uma vida boa, não vai ter como, não vai desfrutar de nada daquilo que Deus preparou para você. Porque tudo que Deus já preparou para nós e tudo aquilo que Ele prometeu a nosso respeito, para nós acessarmos, nós acessamos pela fé. Amém. E Ele já disse como vai funcionar. O justo viverá pela fé. Mas se nós retrocedermos, a alma dele não tem prazer em nós. Mas Ele está dizendo, persevere. Não desista, não esmoreça na sua fé, não vacile na sua fé, faça o que for necessário. Por quê? Porque é necessário ter perseverança. Porque depois da gente ter feito a vontade de Deus, a gente vai alcançar a promessa. Mas ele diz também no 39, que nós não somos dos que retrocedem. Aleluia. Nós precisamos, cada um de nós, tomar essa decisão. Eu não sou dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem. Diga comigo, eu não sou dos que retrocedem. Nós não vamos retroceder. Nós vamos avançar para a conservação da alma. Sabe que muitas vezes a gente está triste, às vezes a gente pode estar angustiado, como a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, nós somos angustiados, atribulados, passamos por tantas coisas, mas o espírito da fé, a convicção daquilo que Deus disse a nosso respeito, precisa permanecer no nosso coração. E ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que a gente passe por dificuldades, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de qualquer comparação. Não atentando, não dando atenção para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, elas vão passar em nome de Jesus, amém? Amém. Mas as que não se veem são eternas. São eternas. E é nisso que o nosso coração precisa estar firme. É nisso, nas coisas invisíveis, que a nossa fé precisa estar baseada. Sabe que a gente parece doido. Por quê? Porque a nossa fé está em algo que a gente não vê. A nossa fé está no invisível. É invisível, mas é real. É invisível, mas é poderoso o suficiente para trazer resultados.
Nós cremos, por isso nós falamos. Aquilo que Deus disse a nosso respeito vai se cumprir. E enquanto Ele não vem, nós não vamos retroceder. Nós vamos continuar nos motivando, nós vamos continuar congregando. Sabe que é muito importante. A Bíblia diz em Hebreus, no Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Nós estamos nos últimos dias. E a Bíblia diz, olha, é importante. Congregar é a ideia de Deus. A gente não vem para a igreja, não é para bater ponto, não. A gente vem porque a gente entende o que a gente está fazendo aqui. A gente entende que quando a gente ouve a palavra de Deus e quando a gente se reúne com irmãos, existe uma unção coletiva que se move e nós somos afogueados, avivados, restaurados, exortados, confrontados, animados pela palavra de Deus. Amém. E é isso que vai nos deixar cheios, fervorosos, intensos e efervescentes pelo poder de Deus e pela palavra de Deus. Porque quando nós estamos cheios da palavra de Deus, onde a gente estiver, a gente vai falar a palavra de Deus. E pode ser, um é mais expansivo, o outro é mais tímido. Um fala muito, outro fala pouco. Mas mesmo o que fala pouco, ele se indigna diante das circunstâncias adversas. Ele se levanta, ele ora, ele não fica conformado com a situação. Mesmo os mais tímidos, quando estão afogueados, quando estão cheios do Espírito Santo, não ficam inertes diante das circunstâncias, eles se levantam. Não seja daqueles que retrocedem, não seja daqueles que fica parado diante da circunstância. Sabe, quando uma panela de pressão, ela pega a pressão, por isso é que tem aquela válvula, para trazer o escape, porque tem que sair, porque senão ela explode. E sabe, quando nós estamos cheios do Espírito, quando nós estamos cheios da palavra, vai ser natural vazar, até transbordar, até transbordar. Sabe que eu vi uma ilustração esses dias que eu achei muito interessante. Traz aqui, amor, o figurante. Auxiliar, ó. Obrigada. Glória a Deus. Olha, aqui nós temos uma água sem gás. Uma água normal. Um crente normal. Um crente normal, que já confessou Jesus, que conhece a palavra na mente. Se você perguntar, ele sabe versículo de Gênesis, Apocalipse. Ele sabe. Ele sabe que Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, ele sabe que Deus é bom, mas ele não acredita que Deus é bom na vida dele. Porque essa é a grande diferença de quem tem fé e de quem não tem fé. Porque quem tem assentimento mental acredita que Deus é bom. Mas quem tem fé acredita que Deus é bom na vida dele. E aqui nós temos uma água com gás. Sabe, um crente afogueado. Um crente cheio do Espírito. Um crente cheio da palavra. Um crente que tem experiência com Deus. Um crente que não se conforma diante das circunstâncias. E sabe que quando um crente desse passa por situação que ele precisa abrir a boca, olha o que acontece. Aleluia! Vai falar. Se molhar, depois a gente compra outro microfone. Que tipo de crente você é? Que tipo de crente você é? Você tem gás aí, irmão? Tem gás. Mas aí você pode dizer, Ímina, eu já tive muito gás. Eu já fui animada, eu já fui avivada. Eu ia para as vigílias de oração, eu ia para o monte, eu ia para o manto, e eu orava, e eu lia a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, eu falava de Jesus de manhã, de tarde, de noite, e acontecia e tal. Mas agora eu estou meio desanimada. Mas eu vou dizer, irmão, bota fogo aí, irmão. Palavra. Aleluia. Fale entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Se avive, se encha do Espírito, se fortaleça no Espírito. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Até transbordar. Até transbordar. Até transbordar. Seja cheio do Espírito. Sabe, abra por favor em Efésios, no capítulo 5, 18.
Efésios 5,18, olha só o que diz aqui. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. 19. Falando, como que a gente se enche do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia! Sabe, é assim que a gente se enche do Espírito. É assim que a gente se aviva. Agora, como que a gente vai se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo se a gente não anda junto? Como que a gente vai um exortar o outro? Como que a gente vai falar com salmo? Como que a gente vai andar a falar com cânticos se a gente não anda junto? E andar junto não é só aqui quando a gente está na igreja, não. É onde você está, no lugar onde você está. É quando você sai com o irmão, vai tomar café com ele. Sabe, você vê o pastor José Carlos assim, quietinho. Senta meia hora com ele de conversa, para você ver o tanto de pipoca que vai sair. Porque isso, estar cheio do Espírito não tem nada a ver com personalidade. Estar cheio do Espírito é manifestar a pessoa de Deus. É manifestar a persona do Espírito. Não é a sua personalidade, é a persona de Deus. É o Espírito de Deus, é o fogo de Deus, é a palavra de Deus, que quando sai da sua boca com convicção, transforma as situações. É por isso que a palavra de Deus diz em Hebreus, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir todos os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Porque nós temos a Jesus como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus. Por causa disso, nós podemos nos achegar com confiança diante do trono da graça, para receber socorro e graça em ocasião oportuna. É por causa disso que nós não vamos nos paralisar diante das circunstâncias. É por causa disso que nós temos uma fé eficaz, uma fé que funciona. Nós não somos uma aguinha véia sem gás, não. Nós não somos uns crentes em vez sem gás, não. Tem gás, tem fogo, tem vida. Tem vida. Sabe? Que às vezes a gente olha para algumas pessoas e você... Gente, em nome de Jesus de Nazaré. Não, mas eu sou tímida. Faz pelo menos o olho brilhar. Pelo menos o olho brilhar de fogo. Bota a palavra para dentro, deixa efervescer aí. Aqui eu coloquei um sorrisal, sabe o som do céu, som de trombeta, som de louvores entoados ao Senhor. Ri, sabe que o espírito de alegria está em você, existe alegria dentro de você. Ria mais. A alegria do Senhor é a nossa força. E o sal, você é o sal da terra e luz do mundo. Coloca sal onde você está. Você não nasceu para ser qualquer um, qualquer coisa, não. Você faz a diferença onde você está. Deixa borbulhar a unção, a palavra e o poder do Espírito dentro de você. Não baseie naquilo que você é, naquilo que você tem, naquilo que você pode, mas se baseie naquilo que a palavra de Deus diz que você é, naquilo que a palavra de Deus diz que você tem, e naquilo que a palavra de Deus diz que você pode. Porque quando você andar de acordo com o que a palavra diz a seu respeito, você vai andar cheio de gás, cheio de fogo. Você tem resposta. As pessoas estão clamando por respostas. Você tem respostas dentro de você. As pessoas estão desesperadas por atenção. Você tem um Deus todo-poderoso que dá para elas a atenção e o amor que elas precisam. As pessoas estão desesperadas por cura. Você tem uma palavra que cura e que liberta. Você tem resposta para o faminto. Você tem resposta para o doente. Você tem resposta para o perdido. Existe a resposta de Deus. Você é a conexão que vai ligar aqueles que estão perdidos com o céu.
E a gente precisa entender que a fé é aquilo que vai conectar as pessoas. E muitas vezes a gente pensa, não, só crente que anda em fé. Mas quando a gente creu, a gente não era crente. A gente ficou crente quando a gente creu. Mas para a gente crer, o Espírito Santo precisou nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então a gente não pode ficar num pedestal espiritual achando que a gente tem mais fé do que todo mundo. As pessoas têm fé. E o Espírito de Deus está trabalhando no mundo para convencer do pecado, do juízo e da justiça. Amém, amém. Nós somos aqueles que não fomos chamados para julgar o mundo. Nós fomos chamados para alcançar os perdidos e conectá-los com o Senhor. Amém. Não julgando quem tem fé, não julgando quem não, mas ensinando o amor de Deus, a palavra de Deus, sendo agente de mudança, agente de transformação, aonde nós estivermos, levando amor. E para finalizar, vá comigo em Gálatas, no capítulo 5, versículo 6. Diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, o que está falando? Que aqueles que eram antes, aqueles na época da lei, eles eram circuncisos. E nós éramos circuncidados, porque eram descendentes de Abraão. Nós que cremos em Cristo como Senhor da nossa vida, nós não precisamos ser circuncidados. Mas o que está dizendo que, de fato, em Cristo, o que importa não é a circuncisão, nem a incircuncisão. Ou seja, não são coisas naturais que importam. O que importa é a fé que atua pelo amor. Então, nós precisamos andar em amor. Muitas vezes, nós dizemos que andamos em amor, mas se o meu amor por você não me move para eu me importar com o que você passa, isso não é amor. Se eu digo que eu amo, mas eu não me importo o suficiente para cuidar, então eu não amo. Então, juntamente com o tipo de fé, eu preciso examinar a vida de amor, porque a fé atua pelo amor. É como um carro. Sabe que precisa ser ligado? Precisa da ignição, precisa de amor. Nós precisamos, e o amor de Deus, que foi derramado em nosso coração, já nos habilita para andar no amor do tipo de Deus. E porque nós temos o amor do tipo de Deus que nos habilita, nós estamos aprendendo a andar nesse amor. E por causa disso, nós também podemos andar em fé. A fé do tipo de Deus. A fé que fala o que não existe. E que chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Porque assim como Deus é, nós somos também nesse mundo. Amém? Glória a Deus, podem ficar de pé. Se você está aqui, eu vou fazer um apelo antes de fazer a oração, apelo por novo nascimento. Eu quero fazer um apelo para você. Se você acha que você está sem gás, você já foi um crente cheio de gás, já foi um crente cheio do Espírito, fervoroso, mas ultimamente você está cabisbaixo, você está desanimado, você está fraco. Se você quer oração, com imposição de mãos, para ser avivado,